Graça e paz, igreja. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Obrigado, meu amigo. Uma alegria muito grande poder voltar aqui para ministrar, né? Nós sempre estamos aqui, os pastores, né, na Santa Ceia, mas vim aqui para ministrar a palavra de Deus. Depois que eu assumi a ADVEC lá, essa é a primeira vez que eu venho aqui no culto oficial. Preguei aqui para os adolescentes, no Acampa Dentro, mas no culto oficial da igreja, primeira vez. E eu vinha, pastor, na estrada. Interessante, né? Você vir para cá para pregar e dirigindo uma igreja e começa a passar um filme de tudo aquilo que... Eu passei 12 anos aqui, 12 anos, desde 2011. Como o pastor aqui mencionou, né? Fui líder de jovens, adolescente, cuidei de criança, estacionamento, toda a época do terno e gravata, irmão. O obreiro usava terno e gravata, né? No culto de terça-feira, irmão, que eu pegava 3 ônibus para chegar aqui, mas Deus foi fiel. O pastor aqui no começo mencionou a palavra de oferta e falou, palavra não diz respeito à oferta, mas diz respeito àquilo que eu vou pregar hoje. Então, gratidão a Deus, primeiramente, acima de tudo a Ele a honra, a glória e todo louvor. Se eu estou onde estou, não é pela minha capacidade, mas pela mão de Deus. E claro, pastores que me abençoaram, e claro, o nosso pastor Jarmute, que estendeu a mão, acreditou, investiu tempo, deu alguns puxões de orelha, não foram poucos, né? Mas eu lembro de uma vez que a pastora Débora perguntou para mim, como é que você se sente quando toma um puxão de orelha? Eu falei, pastor, eu vou ficar preocupado no dia que ele parar de puxar a minha orelha. Se a Bíblia diz que Deus corrige quem ama, eu acredito que o pastor está me corrigindo porque também se importa e ama a minha vida e quer que eu cresça. E hoje eu estou pastoreando a bonita igreja lá da Lapa. Estão assistindo, mandaram mensagem, estou assistindo, hein? Então falar que tem que falar que... Mandar um coraçãozinho para vocês, ó. Amo vocês já. Obrigado por me aturarem lá. Tem sido uma bênção, de verdade. Tenho sido muito agraciado por Deus em estar naquele lugar. Pensa um povo que dá comida. Meu irmão, eu engordei 7 quilos em 3 meses. Aí eu peguei e parei, emagreci 3 já. Falei, irmão, não recebo não. É só o início. Falei, irmão, vamos com calma aí. É muito churrasco, muita coxinha de farofa. Só Jesus. Mas é carinho, eu sei que é carinho. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Viu? Mas eu fiquei melhor com 7 quilos. Amém. Mas quero agradecer aqui pastor Jonathan, aqui meu amigo, Amanda, demais pastores, amigos. Pastor Miquel, que vai estar lá amanhã, pastora Késia. Vai dar certinho amanhã você, libertação. Eita glória, vai ser forte lá. Minha esposa está aqui comigo, os amigos que eu tenho aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, verso de número 36, 37 e 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículos 36 ao 38. Para ganhar tempo, está na tela, se você ainda não encontrou. Diz assim o texto, minha versão é a NVI. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Pai amado, quero te agradecer nesta noite por estar diante da tua palavra e poder ministrar ao teu povo. Fala através da minha vida, fala aquilo que o seu povo precisa ouvir e não aquilo que nós desejamos, aquilo que queremos, que eu seja apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem para entregar a esse povo. Eu te agradeço pelo privilégio de poder ser um ministro do teu evangelho nesta noite. Me usa em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Vou pedir para colocar na tela, por gentileza, o tema da mensagem que eu vou pregar hoje. Eu gosto de colocar tema. Um Deus de princípios. Culto da palavra. Agora, pastoreando a igreja, a gente muda um pouco a maneira de pregar. A gente vai mudando, vai vendo a necessidade da igreja, vai pregando aquilo que... É interessante, irmãos. Quem for pastor, você vai entender. Agora, muda o jeito de pensar, o jeito de pregar, a gente vai evoluindo, né? E eu vou pregar um pouco sobre princípios hoje é o culto da palavra, mas, pastor, o que é princípios? Fui dar uma pesquisada, claro, para
para entender um pouco mais sobre o assunto. Diz assim, né, o conceito de princípios. Princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais, que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. O nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Princípios são a base para que uma sociedade viva de forma justa e também organizada. Princípios estão ligados diretamente a caráter. Toda falta de caráter vai estar linkada ou entrelaçada, toda falta de caráter vai estar entrelaçada com a quebra de algum princípio, com a desobediência a algum tipo de princípio. Todo mau caráter não segue princípios. Isso é uma verdade. Estudando, percebi isso e você talvez já tenha notado isso. Todo aquele que é mau caráter, ele não respeita, ele não segue em princípios, ele não obedece a princípios. Princípios têm o poder de nos proteger. Por isso que o nosso Deus é um Deus de princípios, porque o papel de princípio é proteger eu e você. A igreja anda de maneira organizada porque ela segue princípios. Por isso que ela é organizada. A igreja não é bagunçada. O culto é de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Se tiver louvor tá bom, se não tiver louvor tá bom. Se tiver palavra também tá tudo certo, também se não tiver tá tudo certo. Não. A igreja ela tem um norte a seguir. E esse norte diz respeito a princípios. A nossa igreja você conhece. Nós somos conhecidos como a igreja da palavra, nós temos pilares. E seguimos esses pilares. Nós não desrespeitamos os pilares. Nós seguimos a fio aquilo que Deus entregou ao nosso pastor. E o nosso pastor espalhou isso para as igrejas. Ou seja, nossa igreja jamais deve quebrar um desses pilares. Palavra, autoridade, visão, unidade. Isso aqui faz parte daquilo que nós somos, daquilo que é a ADVEC. Se você... A expressão, vamos aqui, adevequiano. Se você é um adevequiano, você tem que estar com isso no seu coração. Pilares, princípios, nós seguimos a isso. O mundo atual, o mundo a qual vivemos agora, o conceito a qual nós estamos inseridos, tem desobedecido a princípios. Principalmente quando está entrelaçado com a palavra de Deus. Quando é princípio que diz respeito a Deus. Nós vivemos agora a modernidade, a informação, a velocidade da informação. Hoje, com um simples clique, você pode viajar o mundo, conhecer outros lugares através de um simples clique. Hoje você tem acesso a tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Isso diz respeito à sua consciência, aquilo que você tem buscado. Ou seja, mas a sociedade a qual nós estamos vivendo hoje não tem obedecido a valores, muito menos a princípios, porque tem seguido aquilo que o seu coração acha que é correto. E essa desobediência a princípios leva a entender que a igreja, quando não é obediente a princípios, corre riscos. Quais riscos, pastor? Vamos lá, fui fazer uma pesquisa, e pesquisa agora feita no final de 2023, uma pesquisa referente à Europa, foi percebido que há uma diminuição considerável do cristianismo no continente europeu. O continente europeu tem aderido a outras religiões ou a não religião e abandonado o cristianismo. Para você ter uma noção, no último século, do último século até agora, século 21, já se diminuiu cerca de 20 a 30% o número de cristãos na Europa. Isso é agravante, isso é preocupante. Nos últimos 10 anos, 200 templos, em média, fecham as portas na Europa. 200, em média, por ano. Na Grã-Bretanha, você tem uma ideia? Na última década, o número de templos cristãos, templos que professam a mesma fé que nós, saiu de 55 mil para 40 mil templos, ou seja, uma diminuição de 15 mil templos em 10 anos. Isso mostra que o cristianismo tem perdido força na Europa. Por quê? Porque uma geração moderna acha que não precisa mais estar na igreja, não precisa mais cultuar a Deus, que a igreja virou apenas um point, um local para se encontrar, um lugar para, é bacana, vim aqui no domingo, cultuar e está tudo certo. Não, isso aqui é a casa de Deus. Jesus disse, a minha casa será conhecida como a casa de oração. Isso aqui é a casa onde a presença de Deus está. Está certo que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por homens, mas
isso aqui é denominado a casa de Deus. Ele está aqui. A Bíblia diz que quando houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Ou seja, quando você chegou aqui, Deus estava aqui. Para você prestar um culto a Ele. Para você dedicar um culto a Ele. Então entenda, a importância do templo, ela é fundamental. E essa geração agora precisa entender que estar na casa de Deus não é uma opção. Deve ser um dever meu e seu em estar aqui. Por quê? Porque isso é saúde para a tua vida. Saúde espiritual, saúde emocional. Está certo que igreja de fato não salva, mas ele te ajuda no caminhar em direção à sua salvação. Então, ei, não trate esse lugar como lugar comum. Na balada não tem salvação. Na balada não tem transformação. Na noite não tem libertação, mas na casa de Deus, esse lugar tem. Aqui há salvação, aqui há transformação. Eu sou a prova viva do poder que a igreja tem na vida de uma pessoa. Eu era alcoólatra até conhecer Jesus. Eu vim para a igreja, pessoas me ajudaram. Pessoas seguraram na minha mão e disseram: eu vou te ajudar a firmar os passos na fé. De um alcoólatra a pastor. Perceba, a igreja tem o poder de alinhar você ao seu propósito. Então, ei, não desvalorize este lugar. Agora vamos lá. A igreja tem perdido sim a força para essa geração mais moderna. Por exemplo, e aqui serve de correção, um pastor não deveria, no culto, ter que dizer que devemos dar oferta ou dízimo. O cristão deveria saber que isso é importante, que isso é cumprir aquilo que Deus tem mandado. Na igreja não deveria ser pedido para colar chiclete no banco, não deveria. Isso é questão de princípio. Quando você cola uma chiclete no banco, quando você fura um estofado da igreja, você está desrespeitando a princípios, você está tratando a casa de Deus como lugar comum. E aqui não é um lugar comum, aqui é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Na igreja não deveria ser preciso que o pastor peça à igreja para, quando começar o culto, você parar de mexer no seu celular e parar de ver rede social. Reverência à casa de Deus. Isso aqui é a casa de Deus. Pastor não deveria ter que te incentivar a vir na escola dominical e no culto da palavra. Isso era um dever seu em estar aqui. Afinal de contas, é saúde espiritual para você e para a sua casa. Estamos cada vez mais humanizando Deus e tornando pessoas divinas, ídolos, criando seus próprios ídolos. Estamos tornando esse ambiente comum apenas um ponto de encontro. Tratamos o reino, em muitos momentos, como uma piada, como um motivo de deboche ou coisa parecida. Chegamos ao culto pensando em que hora ele vai acabar. Porque se o pastor passar do horário, esse pastor não é ruim, não é bom, ele não é ruim. No relógio das nossas vidas, Deus está sempre atrasado. Porque nós queremos que Deus chegue na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, do jeito que nós queremos. E Deus não trabalha segundo o nosso tempo, mas o dele. Deus sabe o momento certo em que deve agir, da maneira que deve agir na sua vida. Então entenda isso. Santidade virou apenas uma palavra no jargão religioso. Santidade deve ser algo que tem que fazer parte da minha e da sua vida constantemente. Mas o que é a igreja moderna? Precisa entender sobre princípios. Eu separei aqui alguns pontos. Princípios importantes que a igreja jamais deve perder. Primeiro, justiça. Salmo 11, versículo 7 vai dizer: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. A justiça representa a ideia de tratar as pessoas de forma equitativa e imparcial, garantindo que direitos sejam respeitados e que as decisões sejam baseadas em critérios éticos e legais. Justiça. Deus é justo. Agora, esses dias me perguntaram: pastor, como nós possamos medir a essência de Deus? Como que é a essência de Deus? Eu falei assim: é impossível mensurar de fato a essência de Deus, porque se nós basearmos na essência humana, nós iremos falhar de maneira grotesca. Porque o meu senso de justiça é totalmente diferente do senso de justiça de Deus. Porque nós temos, pelo pecado, por ter entrado o pecado na humanidade, nós temos um senso de justiça de punidor, que errou, tem que morrer. Deus não. Deus não quer que você morra e vá para o inferno. Deus vai lutar para que você seja salvo.
Mas nós não, nós temos um senso de punir, de castigar. Deus não tem prazer, Deus pune, mas não tem prazer em punir os seus. Pelo contrário, Deus quer que toda a humanidade seja salva, que todas vão para a glória. Porém nós, com o nosso senso de justiça, achamos que, como tem uma frase popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, então eu quero que você se exploda. Não é isso. Nós temos que ter um senso de justiça como Deus tem, de olhar para o outro com um olhar de perdão, de compaixão, de que as pessoas merecem uma segunda chance. Pastor Gabriel Pinheiro, nosso pastor líder dos homens, fala uma frase que eu acho extraordinária: nós temos que parar de ser uma geração de dedos apontados e tornar uma geração de mão estendida, pronto a ajudar. Qual é o teu senso de justiça? Segundo princípio que a igreja jamais deve perder, um princípio da verdade. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade representa a busca pela precisão, integridade, transparência nas informações e nas interações. Buscar a verdade implica em honestidade, sinceridade, uma disposição para confrontar e corrigir equívocos ou falsidade. Que a verdade nunca se aparte de você, porque Ele é a verdade. Jesus disse que Ele era a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fale sempre a verdade, sempre a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Seja um exemplo prático de alguém verdadeiro e de confiança. Provérbios 12, 19 vai dizer: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Jesus era verdade, era verdadeiro, sincero com as pessoas em todas as situações. Isso agradava a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6 vai dizer: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Siga o padrão da verdade, que é Jesus. Quando você não segue a verdade, que é Jesus, você se torna filho de alguém. Quem é esse, pastor? João capítulo 8, versículo 44 vai responder: vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso, o pai da mentira. Nós, como cristãos, devemos entender que a verdade não é uma opção, ela é parte do seu caráter. Seja verdadeiro. A verdade às vezes dói, porque falar a verdade não é fácil. Em um mundo coberto por mentiras, falar a verdade nunca vai ser fácil. Agora, nós como cristãos, devemos entender que a verdade é parte de você, ela não é uma opção, jamais uma opção. Terceiro princípio que a igreja jamais deve perder: o princípio da obediência. João capítulo 14, versículo 15 vai dizer: se você me ama, vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obedecer é fácil? Não. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Tem gente que brinca: o pecado foi comer do fruto. O pecado não foi comer do fruto, o pecado foi desobedecer a uma ordem. Deus disse: pode comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. A desobediência deu espaço ao pecado entrar na humanidade. Como tem sido a sua vida? Você tem sido obediente àquilo que Deus tem falado, àquilo que seus superiores têm falado, àquilo que o seu pastor tem falado? Como tem sido a sua obediência para com Deus? Ou obedecer para você é apenas uma palavra no dicionário? Obediência é um princípio. Obedecer. Tem horas que você não vai entender. Não vai. Por que dessa ordem? Por que disso aqui? Que hora que você não vai entender. Mas ei, é melhor obedecer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos no lar.
perceba uma coisa, obediência sempre vai estar linkado à voz de Deus. Quando você é obediente aos seus senhores, seus patrões, aqueles que estão acima de você, quando você é obediente ao seu pastor, quando você é obediente à voz de Deus, há bênção sobre a tua vida. Há um favor de Deus sobre a tua vida. Eu estou onde eu estou hoje porque aprendi a obedecer. Aprendi a obedecer. Aprendi a ouvir a voz do meu pastor. Meu pastor está aqui, ele é testemunha. Nunca desacatei uma ordem. Nunca. É assim, vamos fazer. Errei, claro, sou humano. Mas eu nunca desacatei uma ordem, nunca questionei uma ordem de quem estava acima de mim, porque eu entendo que obedecer tem a ver com o nosso caráter. Aonde você quer chegar diz respeito ao quanto você está disposto a obedecer princípios. Você jovem, quer ser um pastor? Aprenda a obedecer o seu pastor. Você quer ser um bom empresário, um bom funcionário? Aprenda a ouvir a voz do teu patrão, claro, desde que esteja pautado na verdade. Então, a obediência é um princípio que nós não podemos perder jamais na igreja. Quarto, princípio da gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 vai dizer: em tudo dêi graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é considerada um princípio ético e moral. Envolve reconhecer e apreciar as coisas boas que recebemos na vida, bem como expressar a nossa apreciação aos outros. A gratidão promove um senso de conexão, empatia, generosidade, contribuindo para um relacionamento saudável e uma maior satisfação pessoal. Aprenda a agradecer. Mais do que uma regra de boa educação, um muito obrigado revela a atitude certa de um coração grato, reconhecido pelos bens que recebem. A pior coisa dessa vida é se deparar com pessoas ingratas, pessoas que não agradecem, pessoas que não reconhecem aquilo que fizeram por você. Seja grato. Aonde você está hoje, seja grato. Olha para trás, olha para a sua vida, olha da onde você saiu. Teve gente que estendeu a mão para você. Quantas pessoas aqui dessa igreja estenderam a mão para mim? Eu estou onde estou hoje, repito, porque pessoas também acreditaram em mim. Pessoas investiram tempo em mim. Pessoas me abençoaram. Aprenda a ser grato, para de ser rancoroso. Tudo reclama, está tudo ruim. Não tem a bênção de Deus quando você reclama, quando você questiona. Agradeça. É difícil? Claro que é, tem dia que a gente está no fundo do poço. E é difícil agradecer, mas ei, em tudo, dê graça. Seja grato. Acordou mais um dia? 138 mil pessoas não acordaram hoje. Tem pessoas agora com balão de oxigênio no hospital, clamando pela vida. Tem milhões de pessoas passando fome agora nesse mundo, e você está aqui. Seja grato. Você tem um carro para andar, pastor, não tem um carro, mas tem passagem para ir embora de ônibus. Seja grato. Você tem uma casa para repousar. Nas marquises aí, debaixo das pontes em Curitiba, tem um monte de gente dormindo no relento. Você tem uma casa para repousar a sua cabeça. Seja grato. Você tem uma igreja bonita, boas palavras. Eu estou dando uma saudação. O pastor Miqueias, que quinta-feira vai se soltar aqui. Então entenda uma coisa, agradeça. Agradeça por tudo. O pastor Jamute começou aqui agradecendo pelo louvor. De fato, gente, é um privilégio. É um privilégio. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, assim como louvo a Deus lá pela Lapa. Não canso de falar para eles. Agradeço pelos obreiros, pessoal da mídia. Não ganha R$1, gente. São voluntários. Eu marquei um mutirão ali. Rapaz, lá na Lapa a gente deu uma lavada no templo lá. Os irmãos tudo dando risada. Aí, cara, dei comida depois, né? Aí eles ficaram mais felizes ainda. Ficaram mais felizes ainda. Eu falei assim para eles, né? Vai ter um mutirão de limpeza, mas terá lanche. Aí todo mundo foi. Foi uma alegria, mas é gratificante para nós que somos pastores. E hoje estou vivendo essa experiência de pastorear uma igreja. É gratificante. Eu chego na igreja, a porta já está aberta. Já tem obreiros lá esperando eu chegar. Já tem um pessoal da mídia que já arrumou o telão, já arrumou as letras da música. O pessoal do louvor que chegou mais cedo. Hoje eu consigo perceber isso com mais atenção. Porque a igreja que eu pastoreio, eles não ganham R$1 para isso. Vão mais cedo, eu marco a oração de manhã, tem obreiro lá, fiel. Estão lá.
E quando estou pregando aqui, o Ministério de Louvor está ensaiando lá para o culto de amanhã. Seja grato pelas pessoas que Deus colocou à sua volta. Seja grato. Uma coisa que eu sinto falta de Curitiba, além de todos vocês, está mais perto do nosso pastor. O pastor se tornou um amigo. Paizão. Paizão. Dia 15 vai estar lá. Aleluia. Vamos comer lá bastante. Tá? É a minha vez agora de honrar, né? Vamos comer bastante. Mas é uma alegria poder conviver com pessoas assim que te abençoam, que acreditam nos seus sonhos, que investem tempo em você. Isso é bom. Seja grato, irmão. Não reclama, não. Tá ruim, dê graça. Tá bom, celebre. Mas, ei, não seja ingrato. Tira isso do teu vocabulário, a ingratidão. Tá bom? Penúltimo, para nós caminharmos para o final. Outro princípio que a igreja jamais deve perder. O princípio de servir. É o ano do servir. Colossenses capítulo 3, versículo 23 vai dizer: todo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Servir envolve a ideia de dedicar-se ao bem-estar dos outros, oferecendo ajuda, apoio, contribuindo para o crescimento dos outros. Jesus Cristo estabeleceu um padrão de servir. Um padrão, diz respeito, Jesus sempre se importou com o próximo. Lucas capítulo 22, versículo 26 vai dizer: vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa, como o que serve. Jesus serviu. Ele de fato cumpriu o mandamento de amar o próximo. Jesus se importava, lavou os pés dos discípulos, ensinou, gastou tempo, corrigiu quando foi necessário. Quando eles mesmos desistiram depois que ele morreu, ele foi atrás daqueles que o tinham deixado. Pedro volta a pescar e ele volta atrás de Pedro. Ele vai atrás daqueles que são seus. Ele gastou tempo, sentiu compaixão. Quando você olha para a humanidade de Jesus, sabemos da sua divindade, mas quando você olha para a humanidade de Jesus aqui na terra, você percebe algo extraordinário. Ele sabia que poderia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. E não foi mentira, ele chorou de verdade. Ele se importou com a filha de Jairo. Ele se importou com a mulher que perdeu o filho, que estava no caminho, carregando o seu filho para o sepultamento. Ele sentiu compaixão, ele se importou. Jesus mostrava compaixão com as pessoas, ele servia as pessoas. Sirva alguém, sirva a tua igreja, sirva no teu trabalho, sirva na tua casa, sirva. Ame servir. Aonde você quer chegar? Passa muito pelo teu servir. Já limpei banheiro de igreja, irmão. Já limpei chão de igreja. Você acha que é só o púlpito? Você acha que é só o altar? Às vezes nós olhamos muito para o resultado, mas esquecemos do processo. As pessoas pensam: mas o pastor e o Demar agora prega, o Dever Curitiba. Ei, mas não começou pregando, começou servindo. Entenda uma coisa, sirva as pessoas. Não faça por interesse: vou servir porque eu quero um cargo. Não, sirva porque você ama servir. Sirva porque você se importa com pessoas, se importa com a casa de Deus. Aonde falta algo nessa igreja, seja você a resposta para esse algo que falta. A igreja precisa de você e conta com você. E para encerrar, sexto princípio que a igreja jamais deve perder. Isso aqui é importante. O princípio da humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3 vai dizer: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A humildade envolve a disposição de reconhecer nossas próprias limitações, aceitar feedbacks e aprender com os outros. Ela promove a modéstia, a empatia e a abertura para crescer e melhorar como pessoa. Seja humilde. Seja humilde. Não empina o nariz, não. Baixa um pouco a crista. Você não sabe tudo. Hoje eu lido com uns... Lá tem uns mais idosos, né? Eu sou um pastor jovem, né? O louvor, se quiser subir, pode subir. Vou pedir a igreja para ficar de pé. Estou encerrando. Eu lido hoje com... Antes eu só lidava com a faixa etária, né? Era só jovem. Jovem, adolescente, aquela faixa etária mais jovem. Hoje eu lido com... Tem lá os cabelinhos brancos, né? Eu abraço eles lá, né? Ajuda a descer da Kombi.
Aí eles ficam tudo felizes, né? Ela tem a Kombi. Rapaz, a Kombi é uma alegria. É uma mistura de certeza de salvação com loucura. Irmão. Só quem andou de Kombi sabe como é que é, né? 500 metros antes da curva. Não tem folga não, tem férias. Mas é uma benção lá, o irmão da Kombi, lá o irmão João, é uma benção. E a irmã Cida cozinha bem, faz uma galinha lá, que é uma delícia. Rapaz, aleluia. Mas eu comecei a perceber esses mais velhos, né? Eu, um pastor jovem, eu fiquei com esse medo, era meu maior medo, pastor, quando cheguei lá, eram os mais velhos. Como é que vão olhar para mim e falar assim, rapaz, esse fedelho aí, cheirando a leite ainda. Estou com cara de 18, né, irmão? Eu sei. Mas não. Eles me abraçaram e me amaram com o maior carinho, e eu sento para ouvi-los. Às vezes eles pedem conselho para mim e eu falo, meu Deus, vou ensinar um irmão com 70 anos, 60 anos, eles que vão me ensinar. E às vezes, dando no gabinete, eu aprendo com eles. Eles me ensinam sobre a vida, a maneira como eles lidaram com as dificuldades, com o casamento. Tem um irmão lá com 52 anos de casado, irmão. Que é isso? Eu não posso ensinar um homem desse, eu tenho que aprender. Tenho 14 de casado, faço esse ano. Mas eu aprendo. Humildade. Não é porque eu sou pastor, porque eu sei tudo. Às vezes a gente desce do altar e pergunta, como é que você faria? Como é que você tomaria essa decisão? A gente pergunta. De vez em quando eu pergunto para o líder do jovem lá, adolescente, pastor, está perguntando para mim? Para saber a tua visão. Como é que você pensa isso? O pastor Jamute fazia muito isso com a gente na ignição. Perguntar algumas coisas, eu falei, meu Deus, eu vou falar o quê? Tenho nada para falar. Mas perguntava por quê? Humildade. Humildade para entender que não sabe tudo, que aprende. Cada pessoa que prega no altar aqui, nós que estamos pregando sempre aqui, aprendemos. Aprendemos ouvindo. Amanhã eu vou estar ouvindo um grande pregador, vou aprender mais uma coisa nova. Sempre nós vamos estar aprendendo alguma coisa nova. Então, seja humilde. Humilde para entender que não sabe tudo, mas que precisa estar perto de pessoas para aprender. Aprenda como Jesus fez. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O futuro da igreja está nas mãos de Deus, isso é uma verdade. Porém, Ele nos confiou a tarefa de espalharmos a sua verdade ao mundo. É o papel da igreja. O sistema no mundo está sob o controle de Satanás, é verdade. O sistema do mundo está corrompido. Mas a igreja continua debaixo da palavra de Deus, pautada na verdade, na justiça, no servir ao próximo, na humildade, na obediência. A igreja está entrelaçada nisso. Isso só será possível, defender esses princípios só será possível quando estamos diante de um povo que é sensível à voz de Deus e obediente a cada um dos seus princípios. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Eu quero pedir que o ministério do louvor comece a cantar uma canção. A tua palavra Aleluia. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer por estar diante de um povo que é obediente a princípios, de um povo que é sensível à tua voz, que é temente a ti, que entende que a tua igreja, que a tua casa de oração é um lugar que deve ser respeitado, é um lugar que deve sim ser preservado e cuidado. Abençoa cada um de nós, Pai. Nos ensina a estarmos cada vez mais obediente a princípios, a leis, a regras que o Senhor tem colocado sobre nós. Nos ajuda a nos tornar cristãos melhores, filhos melhores,
patrões melhores, funcionários melhores, pastores melhores. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda diante das nossas fraquezas, dos nossos medos, limitações, anseios, dúvidas, questionamentos. Nos ajuda, Espírito Santo. Abençoa a tua igreja. Que esse local continue sendo um local de cura, de transformação, de libertação, de poder de Deus. Que cada um que adentra essas portas não saiam da mesma forma que entraram. Pelo contrário, saiam sensíveis, obedientes, entendendo que está diante da tua presença. Não tem preço, não tem preço. Abençoa cada um de nós, Deus. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês, igreja. Quando for na Lapa, passa lá na DEVEC. Vai ser um prazer te receber. Obrigado. A Deus a glória.